pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Nayara, estou com o professor Jefferson. Bom dia. Nós estamos no campus do Colégio Oliveira Silva e nós vamos bater um papo muito interessante hoje. Nós vamos falar sobre um dos maiores problemas encontrados pelo produtor rural, que é o custo de produção. E aqui nós temos o quiabo, a produção de quiabo, né? E uma das coisas que a gente quer também mostrar é que o custo de produção, ele não tem que ser contabilizado apenas pelas grandes propriedades, né, professor Jefferson? As pequenas propriedades, os pequenos produtores também precisam realizar esse custo. Então hoje nós vamos falar qual é o custo de produção de uma área, nesse caso irrigada, para a produção de quiabo, certo? Professor Jefferson, o que é necessário inicialmente, né, para a gente poder instalar uma irrigação? Certo. O que o produtor precisa? O que ele precisa saber e estar, né, pontuando como gastos? Antes até mesmo, professora, de fazer a implantação do sistema de irrigação, há necessidade de se preparar o terreno, preparar a área, certo? Para receber os equipamentos, os canos, os aspersores. Então há necessidade de fazer a limpeza do terreno. Aqui no caso aqui foi feito duas gradagens, certo? Passou a grade pesada, passou a grade intermediária e depois passam a grade niveladora para destorroar, para deixar o terreno propício para o plantio do quiabo. Então, preparo número 1, preparo do solo. Preparo do solo. O que vai ser gasto com esse preparo do solo, professor Nayara? Óleo e trator. E mão de obra. Mão de obra. Isso tem que ser contabilizado. Desgaste da máquina. Desgaste da máquina. Que é uma coisa que o produtor rural não costuma contabilizar. Não costuma contabilizar. Então, esses são pontos que você tem que ir colocando no papel, certo? Não é só chegar e falar, vou plantar quiabo, vou chegar ali, vou chegar e plantar. Não, sim. Tem que levar em conta todas as operações antes, durante e depois do plantio. Então, vamos falar no planejamento, né? Você falou uma coisa muito importante, é o planejamento. Hoje o produtor que não se planejar, ele está dando um tiro no escuro, certo? Ainda mais com o mercado que nós estamos. Tudo né? É muito caro, o óleo diesel está muito caro, então o produtor, não pode errar. Foi-se o tempo que a gente corria o risco, perdia, plantava de novo. Hoje, se a gente fizer isso e errar, a gente está contribuindo para um insucesso. Sim. Então, depois da área estar toda planejada, toda plantada, toda preparada para o plantio, nós vamos montar o sistema de irrigação. Você me perguntou o que é gasto para poder fazer um sistema de irrigação desse aqui. Primeira coisa, conjunto de motobomba, certo? A bomba para jogar a água do reservatório até aqui nessa área. Puxar a água do reservatório, bombear para o sistema, certo? Canos, né? Canos de PVC. Aí, gente, o dimensionamento do motobomba, dessa encanação, existem profissionais, né, que podem estar auxiliando nisso, né? Pra gente, é uma questão de gasto, levantamento de gasto, dimensionamento de canos, então tudo isso... É igual vocês estão no módulo 1, certo? No módulo 1 vocês não têm essa disciplina de irrigação ainda. Certo. Mas quando for no módulo 3, vocês vão ter comigo a aula de irrigação, onde a gente vai estar explicando qual o melhor método de irrigação para cada cultura, certo? Cada área, quanto de água que tem que ser disponibilizado para a planta. Cada planta tem uma necessidade diferente de consumo de água, né? Não é a mesma, o que o quiabo gasta de água não é o mesmo que o alface gasta, que a soja gasta, que o milho. Cada planta tem uma necessidade diferente de água. Então a gente sabendo isso, a gente vai dimensionar no nosso sistema de irrigação quantos milímetros de água a gente vai fornecer para cada sistema. Consequentemente, dimensionar o tamanho das tubulações. Isso. Outra coisa muito importante, já que a gente está falando de custo de produção, o horário de fazer essa irrigação, certo? No caso do quiabo aqui, a gente faz 2 irrigações por dia. Uma na parte da manhã, cedinho, quando não está ventando, porque o vento também, gente, interfere no molhamento da área. Então você, quanto mais cedo, com menos vento, menos luminosidade, menos sol, melhor é a absorção da planta pela água, certo? Então o custo também com energia a gente tem que levar em conta, certo? Então tem que ser
o molhamento, a irrigação tem que ser no tempo, né, que a planta precisa, para não haver maiores custos com energia, com gasto de energia, no caso da irrigação. A energia rural ela tem uma taxa mais baixa do que a urbana, né? Mas mesmo assim, existem horários, as empresas de energia estipulam horários ou é aleatório? Ó, uma coisa muito importante que você falou, professora. O horário que o pessoal, a maioria, enganosamente faz, é molhar na parte da noite, quando a energia é mais barata. Porque a planta, gente, quando está à noite, a planta está descansando, ela não está fazendo atividade nenhuma. Você molhar uma planta no período noturno, não é que vai estar desperdiçando água, porque essa água vai ser aproveitada no outro dia, quando a planta já estiver em atividade. Mas durante a noite, é um engano muito grande o produtor pensar que é o melhor horário para fazer o molhamento. A planta está descansando, ela está dormindo, ela não está fazendo atividade fisiológica nenhuma. Então, na verdade, você está perdendo alguma coisa. Está perdendo. O adubo que você colocou está lixiviando e você já está perdendo custo também. E o produtor faz isso pensando no custo, que é de energia. Mas ele esquece que ele está perdendo em outra parte, que é na adubação. A fisiologia da planta. A fisiologia da planta não vai responder, né? Então, professor Jefferson, depois da encanação toda instalada, né? Vamos para a parte de custo e produção para plantio. Aquisição de sementes. Certo. Depois da área estar toda preparada, já foi gradeado, já foi nivelado, nós temos dois sistemas de plantio. No caso aqui a gente está falando do quiabo. Né? O quiabo pode ser plantado manualmente, né? Ou com máquinas, com plantadeiras, certo? Aqui nesse caso aqui foi riscado, né? Pegou um sucadorzinho de 2 linhas e riscou as linhas paralelas umas das outras e foi jogando a semente com a mão, certo? Para pequenos produtores não tem problema nenhum, mas se fosse uma área muito grande, aí sim teria necessidade de se plantar com o uso de uma plantadeira. Só que no caso da plantadeira, gente, tomar muito cuidado na regulagem da caída da semente, certo? Não pode ter mais que 4 sementes por metro. Dessa cultura. Dessa cultura. Se tiver mais de 4 plantas caindo, a área vai ficar muito povoada de plantas e não vai haver uma produção satisfatória. Então isso já também é um custo que deve ser dimensionado. Gasto de semente. Gasto de semente, que é um custo alto. É um custo alto. O maior custo hoje que eu penso na cultura do quiabo é no preparo da área, né, que a gente vai gastar muito com o preparo de solo, e posteriormente é o adubo e a semente, certo? Que tem um custo mais elevado. Ainda mais o adubo, que é a maioria da matéria-prima, né, que nós temos, é importada, né, oscila em relação ao valor do dólar, que a gente sabe que o dólar está em alta há uns 2 anos quase no país. Nós estamos com o dólar só, baixa, mas abaixa muito pouco, né, professor Jefferson? Então, é uma das matérias-primas que mais onera no custo do produtor final. Tratamento de semente, existe um gasto com tratamento de semente de quiabo? Sim, há um gasto também, a gente tem que fazer o tratamento. O que é esse tratamento de semente? É a gente proteger a semente contra os insetos que estão debaixo da terra, certo? Lagarta-rosca, coró, cupim. Então, se a gente não fizer esse tratamento de semente, a semente vai ficar exposta ao ataque dessas pragas de solo. Então, você faz a regulagem bem feita da plantadeira, caiu 4 sementes, mas tem um cupim, tem um besorrinho debaixo da terra e vem e come essa planta na hora que ela nasce. Já é uma perda. Então, esse tratamento de semente é para proteger a semente para que todas possam germinar. Certo. Então, pessoal, vocês estão anotando aí, né? Tudo que é necessário. No final, eu vou fazer perguntas. Então, nós estamos com as sementes tratadas, as sementes plantadas, né? Aí, como o professor Jefferson disse, vai do produtor, se vai fazer manual, se vai fazer na máquina, né? Então, são outros custos que devem ser levantados. Professor, e depois? Nós sabemos que temos ataque de ervas daninhas. E outras pragas também, insetos. Muito bem, professora. A cultura do quiabo, gente, é extremamente sensível à aplicação de herbicidas. Não é qualquer herbicida que a gente pode utilizar dentro de uma lavoura de quiabo, certo? Se você utilizar um herbicida que não for registrado para a cultura do quiabo, você vai perder também, porque só o cheiro de determinados herbicidas
mata a planta. Ele é muito Então nós sensível. temos pouquíssimos herbicidas registrados para a cultura do quiabo. Por isso que se for uma lavoura muito pequena, descarte de herbicidas. É capina manual, limpeza com enxada, que é o melhor método de controle de erva daninha para o quiabo. Você também faz um exercíciozinho, né, professor? Não, mas é bom de vez em quando. Então, professor, sabendo que a gente... E o controle de insetos, pragas, doenças, é uma planta suscetível? É preciso gastar muito com isso? Uma peculiaridade muito grande da cultura do quiabo é que não tem muitos problemas com pragas. Com doença a gente já tem, quando ela estiver mais adulta, a gente tem algumas doenças que são mais agressivas. Mas no controle de pragas é besorrinho, é uma vaquinha, né? Um percevejo, isso aí com alguns peretróides, produtos químicos, a gente faz o controle dessas pragas. Mas o problema maior da cultura do quiabo é o oídio. É uma doença fúngica que ataca as folhas da planta do quiabo, certo? Então esse controle, esse monitoramento que a gente tem que fazer na cultura do quiabo é totalmente em cima do oídio. E esse sistema de irrigação que nós utilizamos por aspersão é um método de controle. Ah, mas por quê, professor? Porque quando a água do aspersor está batendo sobre a planta, está vindo como se fosse uma chuva, lava os esporos do fungo. Isso é um controle via água, certo? Que é uma forma um pouco mais barata, né? E ajuda no controle do oídio. E ainda ajuda no meio ambiente. Ajuda, né? Não precisa ficar aplicando produto. Então a planta começou a germinar. Quanto tempo depois a planta começa a produzir? O quiabo, a gente precisa fazer uma quebra de dormência, professora, antes de fazer o plantio. A gente pega a semente, coloca no vasilhame com água durante 24 horas e deixa ela de molho na água. Porque ela é uma semente que tem um envoltório muito duro, certo? E demora para germinar. Se nós não fizermos essa quebra de dormência na semente do quiabo, vai demorar de 7 a 15, até 15, 21 dias para essa semente germinar. Emergir. Então é tempo que a gente está perdendo. Então a gente faz essa pré-quebra de dormência antes do plantio, deixa secar a semente, né, depois planta, para ganhar tempo na germinação. Se fizer isso, com 7 dias ela está germinada. Depois de germinada, com 60 dias, o quiabo é da família da malvácea, mesmo do algodão, ela cresce muito lentamente até os 30 dias, certo? Muito lentamente o crescimento. A partir de 30 dias até 60 dias, ela começa a vegetar, começa a crescer mais. Com 60 dias já começa a dar flor. Posteriormente, com 70, 80 dias, a gente já começa a colheita. Então o produtor, ele precisa se organizar no planejamento. Planejamento disso. Né? Quantos dias após ele vai começar a colher os frutos desse plantio. E já pensar nesse planejamento na comercialização. Porque nós, na colheita do quiabo, são 2 colheitas semanais. Dependendo da época do ano, até mais de 2 colheitas semanais. Aí nós caímos numa coisa, pessoal, que a gente fala muito em sala de aula, sobre a perecibilidade dos alimentos, né? Nós temos alguns produtos que não são perecíveis, que suportam um tempo de prateleira ou de armazenamento maior, mas nós temos também, no caso aqui das hortaliças, que tem uma perecibilidade muito grande. Então, colheu, logo esse produto precisa ser colocado, né, para comercialização, ser embalado, né, se você for entregar embalado, ou se não, colheita nas caixas e levado para distribuição. Mas antes disso, o outro custo que nós temos, custos de colheita. Aí você tocou no ponto primordial da colheita do quiabo, é a mão de obra, certo? O pessoal não gosta de colher quiabo. E realmente não é uma coisa boa mesmo não, dá uma piniqueira danada, mas pensando em dinheiro, para quem colhe, é bom. O pagamento que o produtor faz para quem colhe o quiabo é uma caixa. Você colher uma caixa de quiabo, você recebe em torno de 10, 15 reais. A pessoa consegue colher até 15, 20 caixas por colheita, por dia. E lembrando que essa colheita é só na parte da manhã. Pode ter até o outro serviço à tarde. Colhe com 2, 3 horas, ele colhe o quiabo, ganha o dinheirinho dele, vai fazer outra atividade. Certo? Então o produtor também precisa, né, dentro do seu planejamento,
ele já tem os custos que ele tem que ter antes de começar a comercializar, né? Às vezes ele consegue um prazo aí nos produtos, um prazo aí né, em várias coisas que ele compra, na semente, mas a mão de obra é um custo. Esse aí é o maior entrave da cultura do quiabo, é a mão de obra. É a mão de obra. É a colheita, certo? Claro Principalmente. que quando o produtor ele mesmo tem a sua própria mão de obra, já facilita um pouco. Agricultura né? familiar, né? Agricultura familiar, né? Nós temos aí algumas cooperativas, associações, né? Então, a gente fala muito nisso dentro de sala de aula, pessoal. A questão das cooperativas e associações é um ponto que nós deveríamos pensar mais. Infelizmente, os produtores da nossa região não têm o hábito e o costume de se reunir em associações e cooperativas. E a gente sabe que quando a gente tem isso, às vezes um está ali ajudando o outro, todos reúnem, né? E fazem uma venda maior, uma aquisição maior de produtos, né? Uma coisa é você comprar 10 sacos de adubo ou comprar 100 sacos de adubo, né? Uma coisa é você comprar 10 quilos de semente ou comprar 50 quilos de semente. A gente sabe que o valor desses produtos, quanto maior você comprar, mais desconto você consegue ter. E assim também é na comercialização. Você comercializar 5 caixas, né, você tem um valor, mas se você comercializar 200 caixas, você já entrega direto no Ceasa, né? E aí você consegue agregar valor na sua mercadoria. Professor, tem mais algum custo que você quer mencionar? Lembrando, gente, igual a professora falando em administração, é planejar para onde você vai destinar esse produto. Quando você faz, vou plantar quiabo, você já tem que estar sabendo que 90 dias depois de você plantado, você tem que ter o destino para essa mercadoria, certo? Você vai vender com caixa, vai vender para o supermercado, vai vender para o Ceasa. Então esse planejamento é muito importante, porque o quiabo colheu hoje, eu já tenho que entregar hoje. Não posso deixar para entregar amanhã. Sim. Certo? Então a gente tem que fazer o planejamento do escoamento dessa produção. E o nosso mercado ele é muito exigente. Como a gente sempre fala, o consumidor ele come com os olhos. Come com os olhos. Se o quiabo está ali verdinho, bonito, ele sabe que é do dia. Agora, se ele já começa a ficar murcho, a murchar, lá quando você vai no sacolão e ele já está murcho, você faz o quê? Você descarta, você não consome ele, né? Então, professor Jefferson, eu acho que assim, dentro da parte de custos, você tem uma ideia por hectare, quanto que fica o custo de produção do quiabo? Por hectare, o custo de produção é 15 caixas de quiabo. 15 caixas. Sabe quantas caixas de quiabo a gente consegue colher em um hectare? 80, 90 caixas de quiabo por hectare. Então, um custo de 15, então é muito rentável. É trabalhosa tudo, mas é muito rentável. O custo é muito pequeno em vista do retorno que essa cultura te dá financeiramente. Que bom. Então, pessoal, gostei muito do nosso papo, professor Jefferson. Prazer. Muito obrigada. A gente espera, né, que os nossos alunos consigam entender um pouco mais sobre essa questão de custo, tudo que deve ser planejado, tudo que tem que ser pontuado, independente se é uma grande cultura, se vão produzir em grande escala ou em pequena escala. Tudo se fala em planejamento, organização, né? Então nós temos que pensar antes da porteira, dentro da porteira e lá fora, depois da porteira. E lembrando, né, gente, que vocês vão sair como técnicos. Qual que é a função do técnico, do agrônomo? É orientar o produtor para que ele não possa ter prejuízo. Sim, com certo? certeza. Então a gente racionalizar o produtor para ele trabalhar a sua terra, sua lavoura com profissionalismo. E no menor custo possível. No menor custo possível. E maior produtividade. Justamente. Pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? E mais uma vez, professor Jefferson, obrigada pelo papo. Foi muito proveitoso. Obrigado eu. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.